fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o depuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando aí mais um programa Devocional Maná do Sul. Hoje, sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Portanto, aí, praticamente terceira semana. Estamos encerrando a terceira semana do mês de março. E louvamos a Deus aí por tudo que tem acontecido aí até aqui, essa semana abençoada. E desejamos aí um ótimo dia para todos aqueles que têm aí o dia de trabalho, um dia que precisa ser produtivo. Então você aí que trabalha na indústria, no comércio, na prestação de serviço, terceiro setor, que Deus te abençoe em todas as áreas aí. Você que está em casa, quem sabe aposentado já, né? Ou está de férias, também aí, para todos os nossos queridos irmãos que estão em casa também. Vamos começar ouvindo aí um belo louvor para aquecer a nossa manhã. Vamos ouvir aí um belo louvor gaúcho. E em seguida estamos de volta para entrar no nosso assunto aí. Semana passada estudamos sobre o amor de Deus e essa semana estamos estudando aí sobre o pecado e as suas consequências. Vamos ouvir um belo louvor, em seguida estamos de volta. Essa canção é para quem gosta da lida campeira, gosta do ginete, andar de a cavalo. Quem foi criado a pão com banha, batata doce assada nas brasas. Estou vendo ali batata doce. Feijão mexido, torresmo, café na cambona. Vem chegando então entre a querência e o céu. Debaixo do meu chapéu tenho campo como escola e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta. O viver deste gaúcho eu vou levando o evangelho por esse mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Eu vou levando o evangelho por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus num estilo bem campeiro. Me agrada o bufo do potro, o corcove e o tirão, o estouro no palanque, a poeira que sai do chão. Tenho campo como escola e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta. O viver deste gaúcho eu vou levando o evangelho
por este mundo inteiro, anunciando meu Jesus. No estilo bem campeiro eu vou levando o evangelho por esse mundo inteiro, anunciando meu Jesus. No estilo bem campeiro. Bem, estamos de volta com seu programa devocional Maná do Sul. Acabamos de escutar aí um belo louvor. Banda Opus Dei é tudo de bom, né? Entre a querência e o céu. Aí um belo louvor para você botar aí na sua lista de música, né? Ou playlist, né? Nós estamos todo dia aqui indicando uma bela música para você criar a sua lista aí, né? Então aproveita aí a dica de hoje, Banda Opus Dei, Entre a Querência e o Céu. Bem, o assunto de hoje, nós já falamos um pouco sobre o pecado, falamos das consequências, mas hoje nós queríamos falar aí sobre a escravidão que o pecado trouxe para a humanidade, né? E a gente sabe que esse assunto de ser escravo é uma coisa meio chata. E tem muita gente que não aceita essa ideia. Tem muita gente que diz assim, não. Bom, Jesus falou para os judeus, né, na sua época, que eles eram escravos, eles enlouqueceram. Já pegaram em pedra para tirar em Jesus, né? Eles, nós não somos escravos coisa nenhuma, nós somos filhos de Abraão. Escravo é tu, né? Então, os judeus não aceitaram esse negócio desse discurso de escravidão, né? E hoje em dia também nós não aceitamos, muita gente não aceita essa abordagem, né? De dizer que nós somos escravos, né? Tem muita gente que diz assim, eu não sou escravo de nada, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Geralmente é esse o sentimento que nós temos, né? Porque essa afirmativa de que nós somos escravos, isso fere profundamente o nosso ego, né? A ideia de nós não estarmos no controle, isso aí nós não aceitamos. A ideia que nós aceitamos é que nós estamos no controle das coisas. Agora, quando a gente fica sabendo aí que nós não temos o controle, muito pelo contrário, nós não controlamos, nós somos dominados, nós não dominamos, somos dominados. Então, por natureza, isso fere, né, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Então, nós não gostamos de admitir aí que nós somos dominados por nada, né? Então, por isso, quando nós ouvimos essa doutrina bíblica de que nós somos escravos do pecado, isso aí incomoda as pessoas, né? E justamente essa incomodação, né, e essa resistência, essa rejeição, é justamente por causa da falta da consciência do pecado, que foi o que nós falamos anteriormente, né, ontem, né? Então, a falta de consciência do pecado já cria essa resistência de nós não aceitarmos que nós somos dominados, né? Que nós somos escravos. Então, à medida que o ser humano começa a meditar nas Escrituras, a ler as Escrituras, aí parece que a escuridão ela vai começando a sair, a luz vai começando a entrar, e nós vamos começando a enxergar nossa real situação diante de Deus. E não só a real situação diante de Deus. Porque a gente aprende mais de nós mesmos quando nós nos aproximamos das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Não é que a gente vai aprender o que Deus está mandando, quais são as leis de Deus. Claro que a gente vai aprender as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a ética de Deus, os valores de Deus.
Claro, se nós nos aproximarmos das Escrituras, nós vamos saber como que Deus pensa, como Deus age. Só que quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós aprendemos mais sobre nós mesmos. O que salta para fora, quando nós criamos intimidade com a Bíblia, é o que nós somos lá dentro. Então, quanto mais perto da Bíblia nós chegar, mais nós vamos olhar para nós lá dentro, para o nosso interior. Nós vamos conseguir enxergar coisas, crenças, valores que nós deixamos crescer ou que nós formamos, ou que às vezes o próprio Satanás formou, né? A Bíblia chama isso de fortalezas. Satanás, ele constrói crenças e valores dentro do coração humano desde criança. E a gente não sabe, não tem a consciência disso, nós não enxergamos isso. Só que quando nós chegamos próximos das Escrituras e começamos a ler a Bíblia, isso começa a ficar claro, nós começamos a enxergar. Opa, mas por que eu penso assim? Mas por que eu ajo assim? De onde é que saiu isso, essa vontade, esse desejo? Né? Da onde saiu essa maneira de agir desse jeito? Com quem que eu aprendia? Porque a Bíblia aqui está falando outra coisa, ao contrário do que eu penso, que eu faço. Então isso começa a chocar, aí já começa a ter choque de ideias, choque de crenças, e quando nós começamos a ser chocados, o que vai acontecer? Nós vamos começar a pensar, meditar, daqui a pouco para tomar uma nova postura, uma nova posição. Então esse choque de realidade acontece quando o ser humano se aproxima da Bíblia. Enquanto ele não se aproximar da Bíblia, ele não vai ter consciência destas coisas, ele vai continuar caminhando, errando, sem ter consciência. E aí se cumpre lá Provérbios, né, capítulo 4, se não me falha a memória, que diz que o ímpio, ele caminha como se ele estivesse caminhando na escuridão da madrugada. Ele nem sabe no que ele está tropeçando, no que ele está errando, ele não sabe. Porque ele não tem consciência, não tem Bíblia, ele não consegue enxergar as coisas que ele faz. Ele não discerne. Mas ele diz que o caminho do ímpio é como a escuridão. Ele nem sabe onde que tropeça. Mas o caminho do justo é como a luz da manhã cedo. Ele vai enxergando, e à medida que o tempo vai passando, ele vai enxergando cada vez mais, até ser dia perfeito ele enxergar tudo. Né? Então é assim que acontece. Mas a consciência do pecado, a consciência da escravidão, ela acontece quando o homem começa a ler Bíblia e entender os mandamentos. Quando a Bíblia diz assim, ó, não é para mentir, é para falar a verdade, né? Não é para enganar as pessoas, seja justo, né? Não é para ser injusto. Então quando a Bíblia começa a dizer assim, ó, não matará, não é para matar, não é para odiar, é para amar. E aí daqui a pouco a pessoa vai lendo as Escrituras e vai dizer, o pior é que entre mentir e falar a verdade, o ideal é falar a verdade. Por que eu vou estar mentindo para minha esposa? Por que eu vou estar mentindo para os meus amigos? Uma pessoa que acredita em mim, eu vou estar contando uma mentira, daqui a pouco vira as costas, vai tudo mentira. Aquela pessoa acreditou, uma coisa chata isso, né? Como é que eu vou estar mentindo para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, para o namorado? Como é que o namorado vai mentir para a namorada, né? Como é que os sócios vão estar mentindo entre eles? Como é que pode ter mentira no meio de uma sociedade? Né? Como é que pode ter mentira entre as pessoas? Não dá. Né? Então a gente começa a ler as Escrituras e diz, pois é, esse negócio de mentira não está com nada. A gente tem que falar a verdade. Então quando a gente começa a ler as Escrituras, né, a gente vê que a lei é boa. Foi isso que o apóstolo Paulo diz. Quando eu olho para a lei e eu não quero fazer o contrário, lá no meu coração, na ética, no meu espírito, né, eu concordo com a lei. Porque se eu acho certo que o negócio é falar a verdade e não falar mentira, eu estou consentindo com a lei, eu estou concordando com a lei. Né? Se eu acho que não tem nada a ver ficar matando, que a gente não pode tirar a vida de uma pessoa, nem de um animal, nem de um cachorrinho, de um gatinho. Nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, de nada. Né?
Então, muito menos de um ser humano. Então, quando eu concordo com a lei, ó, o negócio é não matar, não odiar, é amar. Eu tô concordando, eu começo a concordar com a Bíblia. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Eu consinto com a lei. Só que daí, aí vem o problema. Eu concordo que a lei é boa, eu concordo que nós temos que viver na verdade, só que o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu entendi que a verdade que é o ideal, só que eu acabo mentindo. Eu só minto. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu mais minto do que falar a verdade. Ou seja, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Eu não quero odiar, mas eu quero é amar. Mas aí quando eu olho para o que eu estou fazendo, eu só odeio as pessoas e não amo, né? Então, ó, eu não quero sentir ódio, nem ressentimento, não quero ficar ressentido. Mas quando eu olho para mim, eu estou ressentido, eu estou amargurado, eu guardei, eu estou com a raiz de amargura, eu guardei ali ódio, vingança, eu não quero sentir, mas eu acabo fazendo essas coisas, né? Então, olha, eu não quero enganar ninguém, mas daqui a pouco quando eu vejo, estou enganando. Ou seja, as coisas que eu quero fazer eu não faço. Às vezes alguém é assim, olha, ele não quer atrair a esposa, ou a esposa não quer atrair o marido, mas daqui a pouco quando vê, tá traindo, tá pensando, tá olhando pornografia, tá traindo, né? Tá pensando coisas, bobagem lá, né? E não queria estar fazendo aquilo. Ou não queria se drogar. Olha, eu não quero mais me drogar, mas daqui a pouco quando vê só tá drogado. Tá sempre se drogando, né? Eu quero largar o alcoolismo, não aguento mais, eu quero largar o álcool, eu quero deixar de ser essa vida de alcoolismo, né? Só que aí ele decide que não quer, mas quando vê, tá lá, ó, né? Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, as coisas que eu quero fazer, eu não faço. Mas as coisas que eu não quero fazer, essas é que eu acabo fazendo. E aí o apóstolo Paulo diz, tá, mas parem um pouquinho. Então não é eu que decido em mim, não é a minha mente, não é a minha cabeça. Tem uma cabeça que está me mandando eu fazer e eu faço contra a vontade, porque as coisas que eu não quero fazer eu faço. Quem é que manda em mim? Não sou eu. E aí o apóstolo Paulo entendeu. É o pecado que habita em mim. Então eu sou escravo do pecado. Eu faço aquilo que eu não quero. E aquilo que eu não quero fazer. Isso é que eu acabo fazendo, né? Então essa força que domina o ser humano, isso é o pecado. Ele é forte. E ele escraviza. E as pessoas, né, acabam fazendo aquilo que não desejam. Depois tem o arrependimento. Por que eu gritei com aquela pessoa? Por que eu tratei mal aquela pessoa? Né? Aí depois que passou a situação, ficou olhando, por que eu agi desse jeito? Por que eu não fui mais humilde? Né? Por que eu não abracei? Por que eu não apertei a mão? Né? Por que eu não beijei? Por que eu fiquei duro? Aí na hora agiu daquele jeito, com rancor, com ódio, aí depois se arrepende. Né? E tem gente que faz assim, passa a vida inteira com ódio, com rancor, desprezando os próprios filhos, própria família, aí depois num leito de morte fica olhando, me chama o meu filho lá que eu quero, a coisa que eu mais queria era abraçar ele, beijar ele, mas eu me endureci e nunca consegui nem telefonar para ele. Mas por quê? Né? Então, é justamente isso, né? Então aquele que diz assim, eu não tenho pecado, eu não sou escravo. A Bíblia diz que todos pecaram e todos são escravos. Então, você, né, Deus errou, você é a única pessoa que consegue dominar e fazer aquilo que gosta de fazer, quer fazer, e aquilo que não quer fazer não faz. Então você tem condição de dominar, ter o domínio próprio. Só que sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o pecador, aquele que é escravo do pecado, não consegue dominar nem a própria língua. Já pensou? O pecador não consegue dominar nem a própria língua. A língua, o Tiago diz assim, a língua é um membro bem pequenininho, né? Só que faz um estrago danado. Quando a pessoa vê a boca, já falou, já xingou, já disse que já ofendeu, né?
E Tiago compara a língua, né? Olha, a língua é como um pequeno foguinho numa floresta. Ele tem a capacidade de destruir uma floresta inteira. É só um fósforozinho. Assim é a língua. Então, a Bíblia diz que o homem não consegue dominar nem a língua, quanto mais o seu ser por completo, porque está debaixo do pecado. Né? Mas, se alguém que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo, né? E a Bíblia chama ele de mentiroso. Isso aí 1 João fala. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Está escrito isso em 1 João. Mas, como é que a gente enxerga a manifestação do pecado dentro das pessoas? Através das obras da carne. É ali. As obras da carne revelam o pecado enraizado na humanidade. E o apóstolo Paulo cita as obras da carne. Se você quer saber se é pecador ou não, né? É só ler as obras da carne. Lá estão manifestas as obras do pecado que está enraizado dentro da humanidade. Né? Então, lá nós temos as obras da carne, né? Elas são manifestas como pecados morais, os pecados morais sexuais, o adultério. O adultério. Jesus disse, se tu só olhar e desejar, né? Desejar, já é adúltero, né? As relações fora do casamento, entre pessoas que não têm compromisso, fornicação, a impureza, né? Uma vida dominada por pensamentos impuros, com desejos impuros sexuais. Isso aí é obra da carne, são desejos. Lascívia, né? Sensualidade, libertinagem. Então, a lascívia, o ser sensual, provocativo, quando o meu desejo é despertar interesse, né? Então, às vezes não é nem roupa, às vezes é o modo de falar, o modo de olhar, o modo de agir, é despertar, né, o desejo, a sensualidade. Isso aí é pecado, é o pecado que está lá dentro de nós, que nós estamos desejando ou despertando o desejo carnal, né? Os pecados espirituais, a Bíblia fala, idolatria, né? Então, colocar uma coisa na frente de Deus. Tem gente que coloca a profissão na frente de Deus. Ele não tem tempo para Deus porque só trabalha, né? Não tem tempo nem para a família, porque o trabalho está sempre trabalho. Tem outros que botam o marido, tem outros que botam a mulher, tem outros que botam um filho. O filho, Deus o livre. Se morrer o filho, a pessoa morre junto. Feitiçarias, envolvimento com práticas de feitiçaria, né, de magia. Isso tudo são obras da carne. Pecados relacionais, inimizades, ódio, né, rejeição, divisão, falar mal. As inimizades, elas vêm assim, né, de cochichos, mexericos. Às vezes uma pessoa dentro da casa dela, ela contamina todos os integrantes da família e bota todo mundo contra uma outra família e fica criando aquela divisão, aquela contenda, né? Então, briga, discussão, né? Contendas, famílias que não se dão, amigos que eram amigos, mas nunca mais se deram, não se falam mais. Vizinhos que estão um do lado do outro e eles não se falam. Às vezes, num apartamento, a porta do cara fica na frente da porta, os caras chegam a se passar e nem se cumprimentar. Isso é inimizade. O que custa dar um bom dia? É que se der um bom dia dói, porque tem um coração endurecido, carnal, né? Contencioso, inimigo, odioso. Né? Os ciúme também é um pecado, ciúmes, desejos, né, de possuir as coisas dos outros, né?
as iras. Tem gente que é irado, explosão de raiva, o cara é irado. Não dá para chegar perto, né? Não tem paz, não tem paciência. As pelejas, sabe aqueles caras que gostam de brigar? A Bíblia chama de cães. Os cães não herdarão o reino do céu. São os briguentos, né? Tem gente que é briguenta, cara. O cara entrou no trânsito e já sai brigando todo mundo. Gosta de briga, tem prazer em briga, não se concilia com ninguém. Não é pacífico, é briguento, ira. É que nem cachorro. O cachorro tá passando lá do outro lado, o outro aqui, já estão se latindo, porque gosta de briga, né? As pelejas, os conflitos, né? Vidas conflitantes, as dissensões, as heresias. Então, as invejas, olha. E depois tem os pecados de excesso, né? As bebedices, os beberrão, os glutão. E a Bíblia diz que coisas semelhantes a essas, né? As pornografias, as impurezas, tudo que é pornográfico, que vai para o lado da pornografia, da impureza, né? Tem gente que consome pornografia de madrugada, sem a esposa saber, ou sem o esposo saber, né? E estão contaminados com aquilo ali, né? Com impurezas sexuais. E a Bíblia chama isso de obras da carne. Só que quem comete essas coisas, no outro dia fica com vergonha, não queria ter feito. E daqui a pouco ele pega e diz assim, eu vou largar isso. Eu não quero mais ser assim, eu não quero ser mais briguento, invejoso, fofoqueiro, de contendas, armando contendas, divisão dentro da família, dentro do bairro, dentro da igreja, dentro da empresa. Eu não quero mais isso, eu quero ser uma pessoa pacífica. Só que daqui a pouco, quando vê, tá lá cometendo, né, fuxicho, cochicho, contenda, dividindo pessoas, desunindo irmãos, desunindo famílias, né? Por quê? Porque é escravo do pecado. Tá aí, né? Que Deus abençoe os queridos irmãos. Se você quiser meditar, medite aí, né? Gálatas capítulo 5, as obras da carne, né? Se você nunca leu as obras da carne, tá lá onde que se manifesta a escravidão da humanidade. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, te agradecendo por tudo, pelo dia de hoje, por a noite que passou, por essa semana, Senhor, abençoado que tem nos concedido, pela Tua palavra, que nós possamos ser esclarecidos, que nós possamos ser libertos. Deus, que nós não sejamos escravos do pecado, mas que verdadeiramente nós sejamos livres, porque a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é essa liberdade que nós desejamos, a liberdade de ser livre do pecado, de poder decidir, não quero mais praticar e não praticar mais. Deus querido, dai-nos a Tua bênção. Faz, Senhor, com que sejamos fortes, perseverantes, guiados pelo Teu Espírito Santo, e que não se manifeste em nós as obras da carne, mas que se manifeste em nós os frutos do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Se Deus permitir, estaremos de volta aí segunda-feira, se Deus quiser, seguindo aí o nosso estudo, a nossa meditação diária no seu programa devocional Maná do Sul. Deus abençoe. Tchau!